Nova Aliança, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Nova Aliança, onde o seu dinheiro rende mais. Mega FM, eu tô feliz, Mega, aqui você é Mega. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Ê, pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar pra escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. A Mega FM faz parte do seu dia, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto e sempre com você. Mega 87.9, diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Não existe nada numa lagarta que diz que ela vai se tornar uma borboleta um dia. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação estar dando início a mais um programa Espertos como Serpentes, aqui na Rádio Mega FM. Agradecemos, como de costume, o prestígio de todos. Estamos à disposição aqui. Entrem em contato conosco, sugerindo entrevistas, filmes para serem abordados e temas a serem trabalhados também, ok? Então, semana passada a gente interrompeu um pouco a nossa série de análise de filmes por conta da presença muito especial do José Mauro Zier, que compartilhou com a gente um pouco sobre a sua trajetória no Caminho de Santiago de Compostela, que ele realizou em setembro. Hoje a gente vai retomar a nossa série de análise de filmes e trouxe aqui um filme muito especial, que é um filme curto, mas que apesar de ser tão curto, ele traz uma série de reflexões muito interessantes para a nossa vida em sociedade. E o nome desse filme é O Circo das Borboletas. Não, perdão, O Circo da Borboleta. Então esse filme, ele é um filme independente que foi produzido em 2009, em apenas 15 dias, e toda a equipe, contando figurantes, atores, diretor, etc., é composta de 50 pessoas. Os diretores são o Joshua e Rebecca Vigal, não sei ao certo como se pronuncia esse sobrenome, e ele recebeu uma série de premiações nos Estados Unidos, e ele acaba surpreendendo porque, apesar de ser tão curto, ele acaba trazendo uma série de questões muito importantes para a gente debater aqui. Tudo bem? Então, como de costume, eu vou começar introduzindo o enredo do filme e, posteriormente, eu vou buscar fazer uma análise do enredo para ver que tipo de lição a gente pode tirar do filme O Circo da Borboleta, ok? Então, é um filme de 22 minutos que se passa num cenário de pós-depressão nos Estados Unidos, depois da crise de 1929. Os Estados Unidos mergulhou durante praticamente uma década naquilo que ficou chamado como a Grande Depressão. Então, a gente tem um cenário de um país cuja honra, cujo optimismo, que sempre foi típico da cultura americana, acaba sendo desafiado. E o filme retrata um circo, como o título diz, o Circo da Borboleta, que se apresenta na região sul da Califórnia. Por definição, sendo um circo, ele tem um caráter itinerante, ele percorre várias localidades para tentar levar um pouco de confiança e otimismo
para as pessoas que perderam tanto financeiramente por conta da crise e até às vezes perderam o sentido da sua própria identidade, não? Então, o dono desse circo da borboleta, o apresentador é o Sr. Mendes, e no início do filme o Sr. Mendes ele vai junto com um garoto num outro circo, um circo do qual ele não faz parte, e nele ele vê uma série de atrações, como por exemplo uma mulher barbada, gêmeas siamesas e etc. No entanto, a atração principal é uma pessoa que, segundo até é dito no filme, um homem ao qual até mesmo Deus virou as suas costas. E depois desse comentário, abrem-se as cortinas e a gente contempla a imagem de um homem que não tem braços e não tem pernas. É o chamado homem sem membros. E imediatamente as pessoas começam a ridicularizar esse homem que não tem membros, não tem perna, não tem braços, e o menino até joga um tomate nele. No momento que um outro tomate está para ser jogado, o Sr. Mendes, o dono do circo dono do circo da borboleta, ele segura a mão do menino e impede que jogue o tomate. Então ele se aproxima desse homem, que não tem braços e não tem pernas, cujo nome é Will, e ele diz ao Will: "Você é um homem muito belo." E a resposta do Will é cuspir no seu rosto. Posteriormente, o filme se passa, os membros do circo da borboleta estão preparando uma coisa para comer, estão dançando, conversando. E quem são os membros do circo da borboleta? Bom, dentre os membros você tem um homem muito forte, um trapezista já com seus 60, 70 anos, tem uma dançarina, tem um contorcionista e, surpreendentemente, quando o homem muito forte vai pegar as malas na caçamba de uma picape, um caminhão da época, né? Ele acaba encontrando o Will deitado, não se sabe como ele foi para lá, na caçamba do caminhão. E o Sr. Gonzales, o dono do circo da borboleta, acolhe o Will e diz ao Will que ele pode ficar no circo, mas que ele não pode ser parte da atração. Por quê? Porque, apesar de também ser um circo, o circo da borboleta não é como o circo no qual o Will se apresentava. O circo no qual o Will se apresentava, que, salvo engano, não tem sequer nome, qual que era a base? Digamos assim, qual que era a filosofia do circo? Vamos reunir pessoas esquisitas, expor essas pessoas para que os pagantes eles possam presenciar algumas coisas esquisitas que podem acontecer com o ser humano. Então, uma mulher barbada, gêmeas siamesas, um homem sem membros, etc. Só que a atitude que o Sr. Gonzales tinha era muito diferente da atitude que o dono do outro circo tinha. Por quê? Porque para ele, para ser parte do circo da borboleta, você precisava ter algum tipo de talento. E as pessoas não iam te assistir porque você tinha algum tipo de problema, seja ele de ordem física, psíquica ou mental, mas sim porque você conseguia dar algo de bom para elas, você conseguiria proporcionar um momento de satisfação para elas. Por exemplo, você tem um homem que era muito forte, você tinha um trapezista de 60, 70 anos de idade, você tinha um contorcionista que conseguia sair de uma caixa muito apertada. E o Will, ele pediu um lugar no circo da borboleta como atração, mas ele não tinha nenhum tipo de talento, aparentemente não. Ele queria ser uma atração no circo da borboleta da mesma maneira que ele era uma atração em outro circo, como uma aberração. Ele era tratado como uma aberração e aquilo foi repetido tantas vezes para ele que ele começou a acreditar naquilo. Então, eu vou participar de um circo e a única coisa que eu posso oferecer é esse estado que eu me encontro. Um homem sem membros, uma pessoa para a qual até mesmo Deus virou as costas. Era isso que ele acreditava. E por isso mesmo ele tem no início uma dificuldade de relacionamento com o Sr. Gonzales, porque o Sr. Gonzales fala que, não nessas palavras, mas que ele não está no circo da borboleta para acolher coitados, para pessoas que acham que são aberrações, que são incapazes de proporcionar alguma coisa de bom. Ele está para acolher
talentos, e ele é responsável por organizar o seu próprio show. Então, o Will, um pouco contrariado, ele começa a fazer parte do Circo da Borboleta, mas não como espetáculo. Enquanto o circo se apresenta, ele observa da plateia e ele fica maravilhado com o talento que é demonstrado por aquelas pessoas. E depois, durante o filme, a gente vai perceber qual que é a história de vida daquelas pessoas. Então, o homem muito forte era um sujeito que adorava ficar no bar bebendo e arranjava briga. A mulher, a dançarina, ela, na verdade, ela era uma prostituta. E o senhor de idade, o trapezista, ele tinha sido demitido do seu último emprego. Então perceba que, aparentemente, pessoas que do ponto de vista humano não têm muito a acrescentar. No entanto, o Circo da Borboleta é justamente aquele lugar no qual todas essas pessoas se unem e conseguem transformar o seu sofrimento em alguma coisa boa. São pessoas que não se deixam ser derrotadas pelo sofrimento, mas que conseguem dar uma resposta de valor para a vida, mostrando que elas não devem ser tratadas como coitadas, mas que sim, dê a elas um desafio e elas vão se superar e vão atrair muitas vezes milhares de pessoas, não porque elas sofreram, não porque elas tiveram derrotas, mas justamente porque, apesar de tudo isso, elas são capazes de se doar, entregar um pouco do talento que elas têm em prol do próximo. E é essa lógica com a qual o Will começou a se familiarizar. Essa ideia de você se afastar de um discurso de vitimização e fraqueza. E existe um ponto específico no filme que ele se dá conta disso. É o momento em que todos os membros do Circo da Borboleta estão se banhando num lago. E ele quer atravessar o lago de um ponto para o outro, e para isso ele tem que passar em cima de um tronco de árvore. E ele pede ajuda para o Sr. Gonzales porque ele fala que ele é incapaz. E o Sr. Gonzales fala que não, se você quer atravessar, faça isso você mesmo. E chega um momento em que ele consegue se levantar sozinho, ele começa a atravessar, mas ele acaba caindo. E o grande receio de todo mundo é o seguinte: o Will caiu na água, ele não consegue nadar, ele não tem braços, ele não tem pernas. E para surpresa de todo mundo, eles descobrem que o Will está bem, que ele conseguiu ir para a superfície sozinho, que ele sabe nadar. E a partir do momento que ele descobriu esse talento, ele passou a fazer parte do Circo das Borboletas. Como? O espetáculo dele era mais ou menos assim. Ele subia no topo de um picadeiro, se jogava numa piscina e conseguia voltar para a superfície usando o próprio corpo dele, ainda que ele não tivesse braços nem pernas. E a grande questão é a seguinte: por que Circo da Borboleta? Porque todas aquelas pessoas, incluindo o Will, o homem forte, a dançarina, o trapezista, o contorcionista, eles eram, antes do Circo da Borboleta, lagartas. Ou seja, aquela coisa meio feia, esquisita, para a qual ninguém dá muito valor. Mas justamente a partir do momento que eles se juntaram, tomaram consciência do sentido vocacional da jornada deles, eles se tornaram borboletas. Eles passaram a não posar de coitados como o Will fazia antes, mas eles passaram a assumir o compromisso que eles têm perante da vida de dar uma resposta afirmativa. E cada um, de acordo com as suas habilidades e seus talentos, passou a se doar de alguma maneira. Por isso a ideia de que, por trás de toda a borboleta, existiu em algum momento uma lagarta. Uma pessoa que talvez humanamente não tivesse muito para oferecer, mas que depois de passar por um processo de maturação, treinamento e às vezes sofrimento, foi capaz de se reinventar e deixar um testemunho bonito de vida. Como que isso está relacionado com a nossa vida e como que nós podemos nos reinventar como pessoas? É isso que a gente vai ver depois do intervalo. Tudo de bom, Mega! Graxinha Autopeças e a hora certa. 12:48. Falhas na partida do seu carro. O consumo de combustível aumentou. Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor
perda de potência. Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega. A rádio que toca o que o povo canta. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. Aqui você é mega, mega. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco para analisar o filme O Circo da Borboleta. Então, eu vou começar a minha análise primeiro pela vida do ator principal, fora das telas, o australiano Nick Vujicic. Então, quem é o Nick Vujicic? Ele é um palestrante australiano, filho de um pastor, que se tornou muito famoso pelas palestras motivacionais dele. Por quê? Porque justamente ele nasceu com um tipo de síndrome, conhecido como síndrome da tetraamelia. Só confirmar, acredito que seja isso. Mas qual que é a ideia dessa síndrome? Tetraamelia. Durante o desenvolvimento embrionário, algo não dá certo e a pessoa acaba nascendo sem os braços e sem as pernas. É uma síndrome bem rara e ele nasceu com essa síndrome. Então, desde que ele era bebê, ele cresceu sem ter braços e sem ter pernas. E uma coisa que sempre o angustiou era por que isso aconteceu? Muitas vezes nós sofremos não tanto pelo sofrimento em si, mas porque nós não entendemos a causa, o motivo do sofrimento. Em geral, isso se concretiza com a seguinte pergunta: o que é que eu fiz para merecer isso? A gente tem uma sensação de que nós somos tratados com injustiça. Com injustiça por quem? Por Deus. E aí que a gente se revolta contra Deus ou acha que ele não existe, que ele não está nem aí. E o Nick, ele se questionou tanto sobre isso que quando ele tinha 8 anos, ele tomou a decisão de cometer suicídio se afogando numa banheira. Então ele pediu para os pais para que enchessem a banheira, o deixassem lá, porque ele ia só relaxar. E quando ele tentou cometer suicídio, ele não conseguiu porque ele pensou no amor que o pai e a mãe tinham por ele. E uma das coisas que a mãe sempre falava é que, bom, ele vem de uma família muito religiosa, né? É o seguinte: Nick, Deus vai te usar de alguma maneira. A gente não sabe como, mas ele vai te usar. Enquanto isso, ele continuava angustiado com essa questão. Por quê? Por que Deus não me dá braços, não me dá pernas? Por quê? Até que ele conta que aos 15 anos, ele leu uma passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 9, que é assim: E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E depois disso, o cego foi curado. E depois de ler essa passagem, esses versículos, ele interpretou isso como Deus respondendo às questões dele. Ou seja, eu tenho isso porque Deus quer manifestar a sua cura por meio de mim e mostrar isso para outras pessoas. Então, isso o acabou impulsionando a se tornar um palestrante mundialmente conhecido por anunciar a boa nova do Evangelho e a restaurar na vida das pessoas a convicção de que a vida, por mais traumática que ela possa ser em algumas circunstâncias, ela vale a pena ser vivida. E além de fazer isso, introduzir muitas pessoas ao amor de Cristo, ele vive uma vida
normal. Ele surfa, ele joga taco, e é uma pessoa que, com tantos motivos para ser carrancuda, vingativa, na verdade é uma pessoa que emana alegria. Como isso é possível, se é um sujeito que não tem braços e não tem pernas? Segundo ele, não faz sentido você estar inteiro por fora e quebrado por dentro. Você talvez não tenha braços e não tenha pernas para fazer uma caminhada, para pegar algum objeto da mesa, mas segundo ele, Deus concedeu a ele as asas do Espírito Santo para voar até o céu. Então é interessante a gente perceber esse testemunho de vida e fazer com que nós nos perguntemos também, como que nós estamos vivendo a nossa vida? Por mais problemas que possam existir na nossa vida, será que eu não me dou conta de que diariamente eu sou um milagre de Deus? Como diz um autor de maneira característica, nós somos a utopia de Deus. Talvez quando a gente levantar da cama seja interessante a gente passar algum tempo observando os nossos pés e mexendo. Aquilo que para nós hoje é tão corriqueiro, para o Nick Wojcik é literalmente um milagre. E eu vi já algumas pessoas dizendo, mas por que Deus não se manifesta tanto como era no passado? Por que não existem relatos de milagres? Bom, se você não olha para a sua vida e enxerga a sua vida como consequência de um milagre, eu acho que você não está conectado com a realidade. Agora, o que a história do Nick nos ensina e como que isso está relacionado com o circo da borboleta? Primeiro de tudo, você muitas vezes pode ser uma lagarta, você pode ter um potencial, um talento escondido do qual você ainda não se deu conta. E o fato de hoje você ser uma lagarta não significa que você amanhã vai continuar lagarta. Na verdade, a vocação, uma lagarta é chamada a se tornar uma borboleta. Agora, vamos supor que você é uma borboleta e você menospreza as outras pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque por trás de uma lagarta pode estar o que no futuro será uma belíssima borboleta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses dois pontos. Além disso, quando nós nos confrontamos com tantas pessoas na nossa sociedade com depressão, suicidas, pessoas que perderam qualquer tipo de sentido da transcendência da vida, como que nós podemos ajudar essas pessoas? Não vai ser o próximo iPhone que vai ajudar essas pessoas. Não vai ser passando a mão na cabeça delas. Vai ser fazendo o quê? Apelando para a responsabilidade que elas têm de viver plenamente a vida delas. Por quê? Porque viver plenamente a sua vida não é somente uma responsabilidade que você tem consigo mesmo e com Deus, mas também que você tem com o próximo. Por quê? Uma pessoa que tem potencial para tocar muito bem um instrumento e não coloca os meios para se desenvolver, ela não está simplesmente se privando de um prazer. Ela está privando talvez centenas, milhares, milhões de pessoas da possibilidade de ouvir uma boa música. Então, um sujeito que é preguiçoso, que não quer se empenhar, na verdade, ele é um baita de um egoísta, porque ele está fechando no seu próprio mundinho e não permitindo que as pessoas enxerguem a beleza interior que ele tem, que muitas vezes nem ele sequer se dá conta. Então, não vai ser por meio de soluções técnicas, de lousas digital, de iPhone 10, 11, 14, de outros celulares de última geração, que nós vamos resolver esse problema. Perceba que essas coisas eu não estou falando que são más, mas não vai ser a solução técnica que vai resolver. Vai ser primeiro fazendo um apelo como Nick Wojcik fez, de você tomar sentido da responsabilidade que você tem perante a vida. E obviamente que ao fazer isso, quem está apelando precisa dar um testemunho de vida condizente com seu apelo. Porque senão vai ser simplesmente a lógica do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não vai impactar ninguém. Segundo, que essas pessoas que estão com depressão, rancorosas, vingativas, elas não precisam de conforto, elas precisam de dificuldade, de problemas, elas precisam de desafios. Elas precisam enxergar que elas são muito mais fortes do que se dão conta hoje.
E, infelizmente, a gente tem muitas vezes um processo educacional que dá uma ênfase em direitos, em proteção, em privar as pessoas das circunstâncias que as tornam fortes. E a consequência disso é a gente ter uma geração de adultos acovardada e algo que, acredito eu, seja uma consequência de uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas que têm acontecido no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para outro programa. Agora, tem uma história de um americano que aos 23 anos ele concorreu para um cargo político e perdeu. Aos 24 anos ele abriu uma loja que não deu certo. Aos 32 ele abriu uma sociedade de advogados com um amigo, logo rompeu a sociedade e no mesmo ano ele teve um sério colapso nervoso. Aos 45 anos ele foi derrotado numa eleição para o Senado. Aos 47 anos ele foi rejeitado como candidato para presidente dos Estados Unidos. Aos 49 anos ele perdeu novamente uma eleição para o Senado. Até que aos 51 anos ele se tornou presidente dos Estados Unidos e liderou aquele país numa guerra de secessão que deixou mais de 200 mil mortos. E o nome dessa pessoa é Abraham Lincoln. Um sujeito que falhou inúmeras vezes na vida até triunfar. Então perceba que, da mesma maneira que o Nick Wojcik ou o Will no Circo da Borboleta eram lagartas, nós estamos cercados de lagartas. Nós mesmos somos uma lagarta. Nós temos um potencial que está sendo alimentado ou não dentro de nós e um potencial que precisa se concretizar e ser revertido em benefício ao próximo. Mas nós não vamos fazer isso se nós insistirmos nessa lógica de depreciar as pessoas, de menosprezar aquele que pode mais, de afastar aquele que é menos humanamente qualificado a exercer algum tipo de ofício. E ter em mente uma coisa muito importante: Deus jamais perde batalhas. Se você lutar as batalhas com Ele, você nunca vai ser derrotado. E tome muito cuidado, como eu disse, porque você talvez esteja vivendo ao lado de uma lagarta que você está menosprezando, e essa lagarta um dia vai se tornar uma bela borboleta. Ok? Bem, pedi só um minuto para explicação. A gente teve um problema técnico aqui com a transmissão online pelo Facebook, então esse programa está sendo gravado e depois o Pedro aqui vai realizar o upload para a gente e vai ficar disponível no site da Mega, no Facebook da Mega, ok? Bom, gente, muito obrigado, espero que tenham gostado do programa, fico à disposição e bom final de semana, fiquem com Deus, tchau!